Santa Cruz, Arthur Silva, depois de 10 meses, o Santa Cruz conquistou uma vitória. E responda, antes da gente entrar no jogo, a pergunta do Vini aqui, que ele já é a segunda mensagem que ele manda querendo saber o quão longe você estava do Recife. E dependendo da sua resposta, ele fala que consegue explicar porque o Santa ganhou hoje. Onde você está, Arthur Silva? Revele o seu CEP nesse momento. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Fábio. Boa noite, Vini. Boa noite, chat, todo mundo que está assistindo. Queria dizer que Vini está sendo extremamente injusto comigo. Eu hoje estive no Arruda, em loco. Olha aí, muito Essa bem. história que inventaram aí que eu sou pé frio acabou hoje. E aí Pedro Pereira acaba de dizer que hoje é o dia da lavagem do Bonfim, porque quando eu estava lá no grupo, Vitor Vilar tinha mandado um dia desse no grupo que eu precisava ir para a lavagem do Bonfim para tirar essa zica de vez, para resolver esse problema. Pronto, eu não fui para a lavagem do Bonfim, mas no dia da lavagem do Bonfim, a zica foi embora de vez, o Santa Cruz venceu com minha presença. Eu cheguei à conclusão, Fábio, que o problema é meu irmão, Ah, sim. porque ele estava comigo no O jogo jogo... que perdeu do 13. Ele estava comigo no jogo do Botafogo, ele estava comigo no jogo em Sertânia, hoje ele não estava, o Santa venceu. Então, o Então já problema é ele, temos um tá? culpado. Muito bem. Exatamente. Já descobrimos aí a culpa. Boa. Muito bem, então vamos falar desse jogo, na primeira vitória do Santa na temporada, também aí nos últimos meses, né? Todo mundo animado aí, virando bilionário. Parece que os jogadores também se animaram, né? Porque agora parece que o bicho pode ser maior, então a galera também hoje estava bem. A entrega foi bem interessante, o time bem intenso, né? Sempre procurando o gol ali em boa parte do jogo. Né? A gente vai falar mais para frente dos destaques individuais, mas uma vitória que faz o Santa Cruz largar na competição, né? Começar a pontuar, que é importante. Era um adversário que complicou para o Náutico, né? Na estreia do Campeonato Pernambucano. Inclusive, um adversário que tirou uma das vagas, né? Do Santa na Série D recentemente. Então, é um adversário aí que nos últimos anos vem fazendo campanhas competitivas. Mas o Santa venceu e venceu até com tranquilidade, né, Arthur Silva? Exatamente, Fábio. É um jogo muito importante para o Santa. A gente está falando apenas da terceira rodada, terceiro jogo do Santa, na verdade, segunda rodada do Campeonato Pernambucano, mas já era quase que uma decisão, assim, um jogo de uma relevância muito grande, porque o Santa teve uma largada ruim na temporada, todo mundo sabe disso. E o Santa tinha tido uma largada no Pernambucano que dá pra gente considerar como ruim. O Decisão é uma equipe que muito provavelmente vai brigar para não ser rebaixada no campeonato. E você tem um Maguari, por exemplo, largando com duas vitórias, uma delas contra o Retrô e a outra jogando contra o Central, que poderia ser uma vitória protocolar ou normal, vamos dizer assim, mas com dois jogadores a menos. E o Maguari mesmo assim conseguiu a vitória. Então, se criava um cenário que se o Santa não vencesse o Petrolina hoje, iria-se já ter uma situação de crise ainda mais forte, ter uma sensação de que estava sob forte risco a questão da vaga na Série D do ano que vem, né? Que o Santa Cruz tem que conseguir essa vaga. A ideia do Santa Cruz é que não utilize ela no ano que vem, mas tem que garantir para poder ter um calendário garantido de toda forma no próximo ano. E como você falou, um Petrolina que eu não vi o jogo contra o Náutico, mas que tinha rendido elogios, né? Tem uma equipe organizada, que colocou dificuldades ali para o Náutico. Então imagina se o Santa acaba perdendo e vê um Petrolina largar com 4 pontos, por exemplo, já tendo enfrentado o Náutico e Santa e o Maguari com 6 e o Santa com 1 ponto, sabe? Então seria um cenário complicado. Então uma partida importante. E antes de entrar no jogo, eu queria reforçar esse ponto que eu até comentei rapidamente quando o Pedro ainda estava aqui, da atmosfera, né? Quanto a atmosfera foi diferente, e eu concordo com você que isso reverberou dentro de campo. O Santa Cruz, provavelmente, se a gente estivesse falando de um cenário sem essas notícias de SAF, etc., animação, euforia que gerou na torcida, dificilmente a gente teria um público que a gente teve hoje. Né? A gente tem que parabenizar mais uma vez essa torcida, porque não é só o Santa Cruz ter colocado mais de 24 mil pessoas, né? 24.001 pessoas, o público liberado, basicamente, né? Todos os ingressos foram vendidos. Não é só ter colocado esse público, Quem essa mesmo era sendo uma uma pessoa, Arthur quinta-feira. Silva? Era você, esse um? Provavelmente. Era a pessoa que garantiu a vitória, no caso eu. E 24 não mil é. e Arthur Silva. Exatamente. Tem que E não é divulgar assim. só. E não é só a gente ter tido esse público numa partida de quinta-feira
às 8 horas, que não é o horário dos melhores para uma cidade como Recife. Inclusive, quando o jogo começou, eu olhava nas arquibancadas, estava longe da gente ter um público de 24 mil pessoas, muita gente ainda para entrar. E também um Santa Cruz que não dava motivos dentro de campo para causar essa motivação na torcida, né? Não vinha rendendo bem. Para além disso, a gente teve o fato de que os ingressos começaram a ser vendidos basicamente no começo da tarde de ontem. Então, assim, foram pouco mais de 24 horas de venda de ingresso, mais uma vez, então uma venda em cima da hora, e mesmo assim a gente teve esse movimento. Eu não tenho dúvidas que muito desse movimento se deve a, como eu falei, a motivação da torcida relacionada à parte da SAF. O clima no estádio foi completamente diferente. Eu não lembro se eu tinha falado aqui ao vivo ou mais no off quando a gente estava conversando, que eu estava achando muito estranho assim o clima na arquibancada no Arruda, a torcida muito ansiosa, sabe? No primeiro jogo da temporada, beleza que era um jogo importante, mas a gente já tinha jogador sendo vaiado toda vez que tocava na bola com 30 minutos de jogo. O zagueiro Michel, por exemplo. Não é um cenário natural, né? É um cenário de uma torcida que está calejada, que não via muita esperança, que não tinha nada assim para se agarrar, para acreditar em dias melhores, vamos dizer assim, e que olhava o campo como a única saída de talvez conseguir o resultado e ser a esperança. E quando o campo não vem, aí a paciência é zero, né? Ainda mais no primeiro jogo que já era tão importante. E isso se alastrou até para a partida em Sertânia, mas hoje, para você ver, Moisés, que é o goleiro, falhou em Sertânia. E hoje, antes do jogo, a torcida estava chamando ele de paredão. É um tipo de comportamento que eu não sei se estaria acontecendo se não fossem os movimentos de fora de campo que deram um pouco mais de tranquilidade e animação para a torcida. Então, o clima foi totalmente diferente. Tudo bem que o gol no começo também ajuda, mas eu acho que pela sensação ali, talvez mesmo se o gol não tivesse saído no começo, a paciência seria um pouco maior. Me pareceu um pouco isso. Então, não tenho dúvida que isso reverberou dentro de campo, como eu falei antes. Eu vi uma equipe que realmente se entregou muito. E a gente sabe que os jogadores eles não são completamente alheios ao mundo, eles sabem das notícias, da questão de investimento, de que é importante cada vez mais eles mostrarem desempenho, porque vai vir uma nova diretoria de futebol, vamos dizer assim, quando tiver sacramentada essa movimentação. E não, ninguém tem lugar garantido, podemos dizer assim. Não quer dizer que o time vai mudar completamente, obviamente, até porque nem faz sentido você chegar e ter vários distratos assim a resolver, mas devem haver mudanças, né? O torcedor espera isso, na verdade, né? Que se fosse para ficar do jeito que está, não teria essa movimentação de venda da SAF. Então, os jogadores também sabem, né, que cada vez mais precisam entregar, e a gente viu realmente uma equipe hoje que não só se entregou mais, jogou melhor. Né? Como o Beto falou aqui, a gente finalmente teve um Santa Cruz com cara de time, ainda com problemas, ainda com limitações, precisando evoluir, mas hoje foi, pela primeira vez, a gente viu uma cara de time no Santa Cruz, e não só pela vitória, também pelo desempenho da equipe, mesmo com falhas que a gente vai citar melhor durante os nossos comentários. Muito bem. Quem também está por aqui para analisar Santa Cruz 2, Petrolina 0 é o maestro Cássio Zirpoli. E aí, Cássio, tudo bem? Olá, Fábio, Arthur, estava acompanhando aqui e trabalhando também, mas da escala disse não participar rapidamente, até porque Arthur vai analisando a questão técnica, mas assim, quando ele estava falando do público, isso é muito importante, porque a gente tem falado, a gente já gravou nos últimos dias 3 vídeos. Na verdade, foram 2 vídeos, mas um foi dividido, né? E ao todo tem 3 vídeos no feed sobre a SAF do Santa, falando uma de que ela está quase pronta, a outra, depois que ela assinou a proposta vinculante, o sentimento daquilo, e uma terceira que já era como vai chegar esse 1 milhão, que é mais realmente analisando com toda a seriedade possível, dizer, ó, esse número e tal, até chegar, a gente sempre tratou nesses dias, e até chegar nesse momento da SAF, o próprio Vinícius Diniz, um dos 2 investidores que vieram ao Recife, o outro é Márcio Cadar, né? E ele falou que pode durar alguns meses, né? Assim, na entrevista, que a implantação da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol de Santa Cruz, Cobra Coral Participações S.A., o nome do consórcio que vai Belo gerir o nome. Santa Cruz. E o do nosso, que é consórcio Timbu, acho que tem toda essa lógica aí, né? Um belo nome também. Agora eu gostei do SA, Cobra Coral Participações SA, Sociedade. E pode durar alguns meses, não é um mês, meses, 2 meses, talvez 3, 4, enfim, plural.
porque o trâmite burocrático é arrastado. E sempre naquele momento, Arthur, ficou naquele dia, mas os caras talvez comecem até trouxe, pode começar a operar do Santa Cruz até antes. A gente tem, eles vão ser o dono, os caras realmente eles não precisam esperar entrar para, de repente, fazer alguma diferença, porque, de repente, se o time não pega a vaga da Série D, o trabalho já ficaria muito difícil. Tipo, não pega a vaga da Série D e não sobe esse ano, né? Já vai estar sem vaga de novo ano que vem. Então, na verdade, eles teriam que ter esse interesse. Mas até isso teve até uma linha de não tá, a gente não tá no dia seguinte botando dinheiro, aportando dinheiro no Santa Cruz, ou seja, até para não parecer que era isso que estava acontecendo. Eu estou trazendo esse cenário por quê? Porque até chegar a SAF efetiva, o Santa Cruz ele vai continuar no modelo plenamente associativo, e isso inclui a forma que ele gera recursos. E está muito claro, a gente já abordou também em outros vídeos aqui, a gente gosta muito dessa questão do extracampo, que a cota do Pernambucano é 333 mil reais. Pela Copa do Nordeste, o Santa Cruz saiu na primeira fase, 132 mil reais. Aí vamos lá, aí 460 mil, um pouco. Não tem Copa do Brasil, não vai ter mais cota, não tem premiação no Pernambucano se avançar, não tem mais cota da Copa do Nordeste já saiu. Então, o Santa depende da sua torcida, tanto em relação à bilheteria quanto os sócios. E esse começo de temporada, assim, é o que Arthur falou, o jogo contra o 13 era a saudade, era uns 9, o significado daquele jogo era 9 meses sem jogo. Primeiro, era um jogo importantíssimo, já era um jogo eliminatório na estreia, mas tinha 9 meses de um sentimento represado ali para ir para campo. Aí vem a frustração da eliminação. Vai para o decisão, não ganha também. Como até Arthur falou agora, e a gente também debateu em outros momentos, o público hoje poderia ser um público bom, mas bom para o que vem sendo futebol ultimamente, mas não seria na dimensão de hoje. Esse de hoje, ele foi dentro da maré que veio desde do anúncio da SAF. E isso vai até o quadro de sócios. Esse dia, essa quinta-feira do Santos, já está na madrugada da sexta, quando a gente estava gravando, e... Vocês estão escutando o alarme? Está vazando aí? Um pouco. Tá bem suave, não tá muito alto, suave. não. Alguém deu uma butada por aí na rua, mas tomara que... Mas enfim, já parou o alarme. O Santa Cruz bota 24 mil pessoas hoje, porque era a capacidade liberada. Todos os ingressos foram vendidos, tá? Só para quem está de fora já foi dito aqui, mas assim, o público de hoje é um público excepcional, mas é um público de lotação esgotada. A renda do primeiro jogo, aquela renda bem confusa, daquela divisão com 13, que um custo altíssimo, assim, de 600 mil reais, assim, mas enfim, eu não vou entrar nessa era, é mais a questão de quanto gerou. A renda da estreia da Copa do Nordeste foi de 860 mil reais. A dessa quinta-feira foi 720 mil reais. Em 2 jogos, o Santa já fez 1,5 milhão. 2 partidas. Não teve amistoso. Não é jogo de Série A, Libertadores. É um jogo da pré-Copa do Nordeste e outro é um jogo do Campeonato Pernambucano. Então, assim, 1,5 milhão de renda. Até que a SAF chegue, isso é o que vai mover o Santa Cruz. E até que os caras comecem a aportar dinheiro, enfim, que comece a antecipar o processo, até que o que orbita a SAF passe a fazer parte da gestão do Santa Cruz, o Santa Cruz vai continuar tendo que gerar seus próprios recursos do jeito que sempre foi. E essa largada é um negócio assim, inacreditável. Porque, repito, 1,5 milhão de renda para 2 jogos. Nesse perfil, nesse momento, não é qualquer um que consegue, não. E ainda tem o complemento, que foi até a postagem muito interessante que o Santa Cruz fez em relação ao quadro de sócios. Recentemente, o Santa estava em dezembro com 1.500, aí fez o feirão, aí no fim do ano o feirão fez o Santa ir para 4 mil sócios. Aí quando eu fiz recentemente, uns 10 dias, eu acho, um post que eu sempre faço de 6 em 6 meses, o Santa estava com 6 mil sócios, até Clisma conseguiu esse dado do Santa, ou seja, tinha conseguido mais 2 mil sócios. Durante o dia, mais cedo, quando o Santa fez a movimentação da quantidade de gente que tinha feito o check-in, eram 7.500, já tinha subido. E a noite terminou com mais uma atualização, que era 8.510 sócios. Então, assim, foi sócio adimplente. Então, esse quadro social só tinha 1.500, 1.500 em dezembro. Já está com 8.500, já deu um... E outra, está 8.500 hoje, repito, começou o dia, há 10 dias, estava em 6, o dia começou em 7.500,
na tarde e noite conseguiu mais 1.000, ganhando hoje até domingo, sabendo que tem a questão do check-in, esse número pode aumentar. E já até Então, liberou o check-in logo após o jogo para pegar o embalo, assim, que é importante, né? Para não ficar de novo esse agora negócio de cima da hora. Liberar mais espaço na arquibancada também, tá? Assim, assim, o Arruda tem 60 mil lugares, tá? Assim, o Santa está limitado a 24 mil pessoas, e nesse momento, veja, a partir do jogo contra o 13 não foi o caso. A partir do jogo de hoje perdeu dinheiro. Porque a partir do jogo de hoje, você vendeu todos os ingressos. Você vendeu todos os ingressos, então, supondo que bateu a meta, não é possível que ninguém tenha ficado interessado, não conseguiu entrar. Então, a partir do momento que você vende todos os ingressos, antes de forma antecipada, que o anúncio dos ingressos esgotados foi antes de a bola começar, 10 minutos antes de o jogo começar. Então, você passa a perder dinheiro por não ter mais espaço. E o que não falta é espaço no Arruda. Então, nesse momento, essa largada, tem toda a questão do futebol que Arthur está trazendo, mas essa questão da mobilização, ela está acima da média, inclusive da média do próprio Santa. Vai ter menos de 20 mil pessoas contra Afogados? É claro que não vai. 4 da tarde, domingo. Eu acho que vai ter os mesmos 24.000, já que o limite é esse. Assim, tinha até dito que a limitação era 26.500. Eu até eu vou deduzir antes de não sair o bordeiro ainda, né? Mas o que seria? 26.500 é a quantidade de pessoas que podem entrar no Arruda. Só que isso não significa que você vende 26.500 ingressos. Você não pode vender isso, porque você sempre tem que considerar as gratuidades, as autoridades, ou seja, o público, 26.500 é o público máximo. Então, pode ter dado, estou deduzindo, pode ter dado 24.001, ou seja, a capacidade realmente pode ser de 26.500, mas a quantidade desses 26.500, o Santa poderia vender quantos? 22.000, 21.000, e o restante seria nessa forma. Ou seja, ele vendeu o máximo que podia, mas a quantidade de gratuidades talvez não tenha batido o máximo que poderia bater. Porque o próprio clube já tinha informado que era 26.500 e se lotou, se vendeu tudo, 24.001, então tem 2.400, 2.500 aí que não entraram. Mas, enfim, isso é só um detalhe, só para meio que explicar, porque realmente chama atenção, porque 2.000 pessoas não sumiram. Enfim, e sobre a vitória, falando rapidamente do jogo, eu assisti a partida também, Celso Fredinho estava, curiosamente, na sua terra, estava lá em João Pessoa, a gente foi lá na redação lá de João Pessoa, aí na volta, na hora que a gente chega, começa o jogo do Santa. Aí consegui assistir, a gente já voltou à noite, e você falou muito bem, não teve os erros de Moisés, o erro de Moisés no primeiro jogo, acho que defensivamente foi um jogo tranquilo, e João Pedro já ter chutado de novo fora da área. A confiança que vem do jogo de decisão. Esse chute de hoje só existe porque teve o chute contra o decisão. Quando o cara dá um chute daquele e acerta, você ganha confiança para tentar dor. Não é coincidência que 2 jogos o cara faça 2 gols de uma distância como essa. E Thiaguinho é aquela coisa. Ele teve oportunidade lá em Sertânia. Ele é um cara que aparece muito, assim, desperdiça gols e dessa vez concluiu. E é quando as coisas começam a hoje também, mas... Teve várias hoje também, mas aproveitou uma delas, pelo menos, né? Infelizmente, ele perde bastante, mas, por outro lado, felizmente, ele é um cara que está sempre ali. Que pela velocidade, senso de posicionamento, está sempre ali. Se calibrar o pé um pouco, valoriza um pouco mais o jogador, encaixa mais o Santa, mas essa vitória de hoje foi uma vitória tranquila no jogo que poderia não ser tranquila a partir do que o Petrolina mostrou contra o Náutico. O Petrolina fez um jogo duro, foi tomar o gol de empate contra o Náutico, abriu o placar e segurou bastante. O Náutico pressionou muito, é verdade, mas o Petrolina conseguiu segurar e ainda quase teve a chance de vencer o jogo nos aflitos, mesmo assim. Então, o Petrolina que tinha feito uma estreia dura contra o Náutico, pareceu um time muito abaixo, assim, nessa partida. Mas é porque o Petrolina foi abaixo ou porque o Santa Cruz foi mais encaixado nesse jogo? O Santa Cruz fez uma partida melhor, foi mal contra o 13, desperdiçou a oportunidade contra o Decisão e hoje foi mais efetivo. Então, segunda-feira tinha sido, o dia 13 de janeiro tinha sido um dia histórico, né? Porque foi o dia do anúncio da assinatura vinculante, e o jogo seguinte a essa assinatura, essa venda dessa SAF, que vai ser implementada nos próximos meses, ter sido um dia, primeiro, sem relatos do caos que foi o jogo anterior também, tá? O jogo contra o 13. Primeiro, alugaram banheiros para as mulheres, para dar o conforto que precisa ser dado, né? Assim, para dar a estrutura que precisa ser dada. Então, dessa vez, foi um jogo sem os relatos do caos daquele jogo contra o 13. Porque se tem o caos, a gente estaria falando do caos aqui. Se não está falando do caos, é porque não existiu. Ou seja, e é ótimo que não existe o caos para focar no futebol, para focar em gestão, para focar em outras situações. Então, acaba sendo o dia
É importante que existam esses dias de vez em quando, tá? Um dia positivo, em termos de ocupação, de presença de estádio excelente, repito, sem o caos do outro. Alguém ter passado o aperto é natural. 24 mil pessoas assim, alguém pode ter demorado a entrar, o Beira isso é natural, mas não naquela escala que a gente viu naquela partida. A questão é a escala do que aquilo aconteceu. E dentro de campo, o Santa conseguiu a sua primeira vitória na temporada de forma justa. Só falando sobre isso que você falou do estádio, né? Eu, por exemplo, vi pela primeira vez, algo que eu nunca tinha visto no Arruda. Eu fui no banheiro e tinha um funcionário limpando o banheiro durante o jogo. Tipo o banheiro de shopping, sabe? Que sempre tem um cara ali passando um pano, não sei o que. Tinha isso no banheiro do Arruda. Eu nunca tinha visto isso. Então, assim, é mais uma prova de que realmente cobrar, reclamar, denunciar, vamos dizer assim, os maus tratos, dá resultado. É um papel natural, funciona. Pô. É o papel que a gente tem que ter e o espaço que a gente ocupa aqui, a gente tem que. Até porque aquela abordagem. Pode falar, desculpa. Não, eu ia dizer isso, assim. E que além disso, a gente teve também a questão de. Para os banheiros femininos, né? Foram 2 trailers, banheiros de trailer que tem que até climatizado, etc., que colocaram para as mulheres. Então, obviamente, eu não sei se de fato funcionou e tudo mais, mas como você falou, só em a gente não ter nada de relato funcionando relacionado à parte de banheiro já dá um sintoma de que, ao que parece, realmente a gente teve essa evolução. Como eu falei, eu tive a minha experiência própria que evoluiu. Os únicos relatos que eu tive de problema é o que o João Lucas está trazendo aqui. Eu vi alguns relatos de catraca sem funcionar. E assim, sinceramente, eu acho que já passou da hora do Santa Cruz rever essa parceria com a Ingressos SA, sabe? Porque são 2 jogos no ano e 2 jogos com esse tipo de problema não dá para funcionar dessa forma. Eu não tive problema pessoalmente, mas eu vi algumas pessoas comentando. Mas nessa situação, que obviamente, sobretudo quando é recorrente, quando a queixa ganha corpo, mas é o que eu estava falando do caos, João Lucas, já até que ele falou, 24 mil pessoas no Arruda, não são 24 mil pessoas espalhadas no Arruda, não, tá? É 24 com anel superior, com atrás da barra, é 24 mil num espaço que só cabe isso. Então, assim, é com lotação. Então, é o que eu falei. O aperto para entrar deve ter existido, uma fila demorada deve ter existido, uma catraca que para de funcionar gera um problema maior. Isso, infelizmente, acontece, mas acaba não sendo a coisa mais incomum do mundo em jogos com um apelo de público desse tamanho, sobretudo uma estrutura como essa que o Santa Cruz tem atualmente. O que eu estava falando é esse o ponto que Arthur trouxe, é o caos no sentido de não tem água, não tem descarga, não tem porta, não tem vaso, não tem nada para as mulheres, não tem papel, não tem absolutamente, não tem nem fiscalização para que homem não fique passando na frente, não tem um mínimo de limpeza em qualquer ambiente, ingresso que o cara chega lá e não entra, o cara compra o ingresso, chega na hora de mostrar o QR Code, ele não bate, assim, a causa nesse sentido. Por exemplo, essa catraca quebrou de um lado, mas não quebrou do outro. Era assim, infelizmente acontece do lado. É tipo urna eletrônica, de vez em quando quebrou, é coisa muito rara, não quebrou uma urna eletrônica, tem que ir lá na sessão trocar. Aí vira um caos para aquele momento, mas não é um caos na eleição do Brasil. É isso que eu estava falando. Não, de fato, o jogo do 13 foi um caos. O jogo do 13, a experiência melhorou. A experiência foi um caos. Não, com certeza a experiência melhorou, assim, não tenho dúvidas disso, até pelas movimentações que foram feitas. E, assim, não que foi as 1000 maravilhas, até porque o Arruda ele não passou do dia para a noite não pelo investimento que a SAF vai ser. Exatamente. Não tem como ser 1000 maravilhas um estádio que ainda continua não tendo banheiro, que você tem que importar banheiro. Então, assim, não tem como. Mas tinha como não ser o primeiro jogo. Não dá para ser algo próximo àquilo. Aquilo ali é abusar muito, assim, até de quem tem tanto amor pela instituição. Tá no mudo, Fábio. É a questão da entrada, né? Eu acho que qualquer jogo à noite no futebol brasileiro que dá um bom público sempre tem um mini caos para entrar, né? Porque muita gente chegando do trabalho, entra em cima da hora, o jogo foi 8 horas, enfim, trânsito, então, ainda com essa questão da catraca, né? Então, realmente, enfim, dos males o menor, né? Comparado com o que foi na estreia da temporada contra o 13. Mas eu acredito nos relatos. Eu tenho certeza que teve muita gente que teve aperreio para entrar. Sim. Que, pelo menos, o sarrafo disso foi menor dessa vez. Muito bem. Cássio Zirpoli, vai ficar por aqui? Vou. Esse aqui vai longe, vou. Só não conto comigo para o Campinho. O Campinho é de Arthur. Muito bem.
Mas vamos... Mas João Pedro é verde, tá? Mais uma vez, pela terceira vez, inclusive. Até quando é verde, mais uma vez. E gostei de Totti. Muito bem. Bom, vamos... Gostou de Totti? Foi uma discordância, então. Não gostei de Totti. Gostei, esforçado. Como você falou, ele se ligou da SAF, vou ficar nessa SAF. Vale a pena. Muito bem, mas entrando no jogo em si, né? A gente teve duas mudanças, né, Arthur Silva, em relação ao jogo passado. Mudança na zaga, né? O Michel Benesch, muito questionado, deu lugar aí ao Matheus Vinícius. E tivemos aí o retorno do Lucas Siqueira, no lugar do Lordelo. Foram essas mudanças e elas fizeram a diferença no jogo de hoje? Sim, Fábio. Eu acho que, inclusive, essas mudanças passam um pouco por essa sensação de time, né? Não só a sensação, a gente ter visto um time mais compacto, mais coeso dentro de campo. Obviamente, ainda com suas limitações, ainda a evoluir, mas hoje a gente teve uma primeira mostra de time do Santa. E por que é que eu digo isso? Porque da primeira para a segunda rodada, o Santa teve 5 mudanças no time titular. E não mudanças no sentido de correção de desempenho, você trocar um jogador por outro, etc. Mudanças que reformularam o time. O que dá uma sensação, assim, corrobora com a informação de que você não tinha um time formado. Porque se você, do primeiro jogo para o segundo, muda 5 peças, é porque parece que você ainda está meio que testando, né, a melhor forma de jogar. Já do jogo contra o Decisão para hoje, foram duas mudanças e mudanças 6 por meia dúzia, vamos dizer assim, né? Posição por posição e realmente do ponto de vista de desempenho. Michel, como você falou, talvez era o pior jogador do Santa na temporada, de 2 partidas muito ruins na zaga. Entra Matheus Vinícius, que jogou bem, tá? Já dando um spoiler aqui, então, já respondendo a sua pergunta, fizeram a diferença sim, porque eu acho que muito da sustentação defensiva que o Santa tem, que o Maestro até citou, né, que foi um jogo tranquilo defensivamente, talvez o Santa passou um aperto só numa bola nos acréscimos, que Totti tira ali em cima da linha, tirando aquele lance, não teve nada de muito perigoso por parte do Petrolina, passa muito pela partida de Matheus Vinícius, que foi boa, e Lucas Siqueira também é um cara que deu mais sustentação para o meio. A gente falou muito aqui que contra o 13, principalmente, o Santa Cruz perdeu muito o meio campo, né? Estava muito exposto. E esse posicionamento de Balotelli com o Lucas Siqueira funcionou bem, principalmente ali no primeiro tempo, no começo do jogo. Depois o jogo também muda um pouco ali de cenário, né? Depois o Santa já tem a vantagem. Mas eu acho que sim, foram mudanças importantes. E Lucas Siqueira, como o próprio Gabriel falou aqui, né? Ele contra o 13 ele não estava fisicamente bem, deu pra gente perceber, sai no intervalo, ele não joga contra o Decisão, muito por uma questão física, e volta hoje, consegue fazer uma partida inteira, então é um cara que está evoluindo e deve ajudar. E aí, Contra falando o do jogo... 13, Arthur, tem o agravante que ele era o único volante, né? Além de não estar 100%, ele ficou sobrecarregado, né? Então... Foi a única vez, eu acho, que ele jogou assim no Santa Cruz, porque mesmo ano passado, ele sempre foi... Ele revezava até, né? Às vezes, quando ele jogava com o Lucas Bessa, ele fazia uma função mais de saída. Com o Caio Melo, ele às vezes guardava um pouco mais de posição, mas ele sempre tinha um volante ao lado dele. Nunca jogava sozinho de volante. Então, realmente, pegou a parte física, pelo que você até tinha falado, né? Que o segundo semestre dele do ano passado, ele basicamente não atuou pelo Botafogo, porque se lesionou. Então, você tem esse componente e o componente dele ter jogado só, completamente sobrecarregado. Então, realmente não funcionou. Hoje eu achei que já funcionou melhor e deu mais sustentação ali para o meio. Muito bem. E já dentro de campo, já entrando na história do jogo, Arthur, realmente um time que incorporou ali o ânimo da torcida, né? Um time que foi bem intenso ali, sempre buscando gol. Tem até um comentário aqui do próprio Gabriel, né? Falando do Gilvan, né? Se o atacante fosse um pouco melhor ali, poderia ter sido mais. Eu acho que o Thiaguinho também errou bastante, né? No primeiro tempo ali. Muitas bolas chegaram até dentro da área, perto da área. Ele acabou tomando decisões erradas, ou errando o passe, né? Ou a conclusão. Mas foi um time que sempre buscou o gol, foi premiado, né, com um gol cedo, que aí dá uma tranquilidade, né? Você não venceu ainda, tem a pressão da estreia em casa no Campeonato Pernambucano, tem a euforia da torcida, porque fora de campo as coisas estão dando certo, então é a hora agora das coisas dentro de campo começarem a dar certo. E ter aberto o placar cedo, eu acho que também premiado pela postura do time, né, de
de começar intenso. Isso aí encaminhou bem o jogo, né? Completamente, Fábio. Com certeza hoje foi o jogo que o Santa Cruz começou mais em cima do adversário. Aqueles tradicionais 15 minutos de pressão, né, da equipe mandante aconteceram de fato. Foi um Santa dominante nos primeiros 15 minutos. E como você falou, jogando muito pela esquerda, né? Muitas jogadas do Santa Cruz pelo lado esquerdo, muito da presença do Rodrigues, né, que não havia sido titular contra o 13, e eu tinha até falado aqui que o Santa, naquele partida contra o 13, foi um time meio manco, jogava só pela direita. Ele hoje, não que tenha sido um time manco, porque também teve chegadas pela direita, até porque João Pedro, o principal jogador do time, estava caindo pela direita, mas o Santa chegando bastante pela esquerda, com jogadas do Rodrigues, até o próprio Matheus Vinícius fazendo alguns lançamentos, ele que é um zagueiro que joga também como lateral esquerdo. E aconteceu isso que você falou, o Thiaguinho desperdiçando algumas chances. Eu acho que ele teve ali pelo menos umas 3 durante esse período, até os 15 minutos, alguns cruzamentos que ele não conseguiu efetivamente ir bem. Até o lance do gol, por exemplo, né? Porque o lance do gol que acontece aos 9 minutos é uma jogada que João Pedro, é uma recuperação de bola pela direita, salvo engano, Totti que recupera essa bola. João Pedro, da direita, lança para Thiaguinho. Thiaguinho recebe bem na esquerda com espaço, faz um cruzamento muito ruim, tem um corte da defesa, a bola volta para João Pedro, ele acaba marcando, e de fato, assim, não tenha dúvida que o jogo mais tranquilo do Santa Cruz não é coincidência ele ter acontecido no único jogo que o Santa Cruz abriu o placar, né? Obviamente que também já era um começo melhor do Santa Cruz, mas você sair na frente em todo esse cenário de instabilidade, de pressão e tudo mais, abre um caminho, dá uma tranquilidade para a equipe que foi muito importante. Então, esse começo ali realmente foi muito relevante para o Santa, era tudo que o Santa precisava para manter essa tranquilidade. Eu até falei que talvez mesmo que não saísse o gol ali no começo, o clima, pela questão da SAF, pela animação da torcida fosse um pouco diferente, mas assim, a gente sabe que a paciência ela vai até um determinado limite, ainda mais uma torcida tão sofrida. Então, se acontecesse da equipe não estar atuando bem, uma hora ia a pressão vir e aí aquele efeito cascata, que uma coisa poderia acabar atrapalhando a outra. Mas, de fato, sai esse gol do Santa Cruz já aos 9 minutos, e a equipe continua em cima, continua dominando, chegando, e como eu falei, mais pela esquerda, né, realmente, tanto com o Rodrigues como com o Thiaguinho. E aí chama a atenção porque ali por volta dos 30 minutos, até os 30 minutos, o Petrolina basicamente não tinha chegado. Tá? Teve 2 chegadas do Petrolina, mas assim, lances sem tanto perigo. Teve um lance ali, na verdade, que deu um certo susto, mas era um lance de impedimento, que é uma bola que Moisés espalma, né? E o centroavante ele acaba até perdendo o gol, o centroavante do Petrolina sozinho com o goleiro, mas já estava marcado o impedimento. E chama a atenção porque aos 30 minutos o Petrolina faz uma mudança. Antes disso, eu queria só chamar a atenção um lance que Gilvan perdeu, tá? Um gol claro, que casa com o que Gabriel falou, né? Que o Santa Cruz poderia ter tido mais tranquilidade, porque é uma jogada pela direita de João Pedro. Mais uma vez, João Pedro. É bom a gente reparar quantas vezes ele vai ser citado aqui na análise. Ele dá um cruzamento e Gilvan ele acaba finalizando para fora, desperdiçando uma chance. E chama a atenção que aos 30 minutos o técnico do Petrolina faz 3 alterações de uma vez, no primeiro tempo. Eu não me recordo de já ter visto isso, sabe? Porque você fazer mudanças no primeiro tempo já é um certo tabu. Você fazer 3 de uma vez é assim, foi algo surreal. Mas de fato, depois dali o jogo deu uma certa equilibrada. Dá para se dizer que as substituições minimamente funcionaram. Não que o Petrolina passou a ser melhor no jogo, mas equilibrou um pouco o jogo. Depois dessas mudanças, o Petrolina ele passa a jogar com uma linha de 3 e ele acaba na segunda linha que fica mudando entre 5 e 4 jogadores, ele acaba tendo uma certa superioridade, o que dificultou um pouco o jogo do Santa Cruz. Até voltando na sua pergunta sobre Lucas Siqueira, eu senti que até esses 30 minutos ele era um cara muito importante na saída de bola ali do Santa. Porque Wagner Balotelli é um volante que tem um bom poder de marcação, mas tem uma certa limitação na saída de bola. É muito claro isso. Hoje ele teve com a bola no pé até pior do que nas outras partidas, na minha opinião. Mas Lucas Siqueira é um cara que, por outro lado, se destaca, né? Por essa qualidade no passe, distribuindo as jogadas na lateral, para frente, voltando o jogo, tendo um pouco mais de calma. Então, foi muito importante para dar essa sustentação para o jogo do Santa. A partir dos 30, ele passa a participar um pouco menos do jogo, porque a Petrolina começa a povoar mais aquela região do campo. O Santa se vê obrigado a cada vez mais sair pelas laterais. Claro que boa parte das jogadas do Santa já tinham saído pelas laterais, mas muitas vezes construídas pelo meio e depois descendo para o ponta. E a gente começou a ver cada vez mais saindo de fato com os laterais desde da parte defensiva. E o Petrolina começou a chegar um pouco mais, levar um certo
receio para o Santa, mas assim, nada demais e nada que tenha chamado a atenção, e o Santa consegue fechar o primeiro tempo até com certa tranquilidade com essa vitória. Só uma correção que o lance que o Gilvan perde não é aos 15, é aos 35. É depois dessas 3 mudanças que o Petrolina faz, talvez a última chance mais clara que o Santa tem ainda no primeiro tempo. E aí, voltando para o segundo tempo, o Santa vem para o jogo e mais uma vez acaba premiado com um gol no começo, né? Um começo melhor impossível. Uma jogada que Matheus Melo salva uma bola na lateral, uma bola que estava quase saindo, ele faz o lançamento para João Pedro faz o cruzamento, gol de Thiaguinho, 2-0, e ali realmente passa ainda mais. A gente já estava falando que o gol no começo dá uma tranquilidade, um 2-0 no começo do segundo tempo, ainda mais. Então o jogo basicamente fica aberto para o Santa. E depois dali, o jogo acaba entrando até num banho-maria, né? A gente acaba sem ter muitos lances assim que chamam a atenção, um jogo meio morno, as duas equipes saindo para o jogo, o Petrolina obviamente se lançando mais porque está em desvantagem, mas os dois lados eu sinto errando bastante no último terço, na hora do passe. Né? Então a gente tem algumas chegadas do Santa, alguns lançamentos, por exemplo, de Matheus Melo, eu vou lembrar de pelo menos 2, que ele faz o lançamento, o jogador não consegue pegar a bola, algumas jogadas na ponta que acabam não levando perigo, algumas chegadas também do Petrolina que acabam parando na defesa do Santa Cruz, então o jogo fica assim basicamente o segundo tempo quase que inteiro, até que no final ali é onde a gente tem os dois lances, vamos dizer assim, dignos de registro do segundo tempo, que é uma chegada por parte do Petrolina, como eu já tinha falado até anteriormente, né, que Totti salva quase que na linha, uma chegada pelo lado direito de ataque do Petrolina, lado esquerdo da zaga do Santa, e depois uma chegada do Santa com Túlio, que ele faz uma finalização e o goleiro acaba defendendo. Eu até acho que um pouco dessa queda de rendimento do Santa no segundo tempo tem muito do aspecto físico. Eu sinto que Matheus Melo e João Pedro, que são dois jogadores chaves para a criação de jogadas do Santa Cruz, sentiram fisicamente. João Pedro até é um jogador que ele sempre sente isso. Eu tenho até um torcedor que costuma colocar no Twitter que se futebol durasse 70 minutos, João Pedro seguramente estava jogando Champions League, assim, porque eles normalmente têm 70 minutos de alto nível, mas os últimos 20 tá com a língua batendo no gramado já. E hoje aconteceu isso. Mas isso pode ser simplesmente também o início da temporada, né? Assim, lembrando, Sim. isso é só o terceiro jogo do Santa Cruz no ano. Pode ser, assim, simplesmente falta de ritmo ainda. Mesmo com a pré-temporada. Lembrando que o Santa não teve os amistosos que ele pensava que teria. Teve um, os outros foram cancelados. Então, assim, eu acho que tem, assim, é bom ponderar essa possibilidade. Não, total, maestro. É porque o Santa ano passado era até uma pauta recorrente aqui, né? Era essa questão da, da questão física mesmo, da preparo físico da equipe, que sempre cansava. E João Pedro era um símbolo disso. Aí nesse começo, como aconteceu novamente, ficou isso no imaginário do torcedor. Mas assim, sinceramente, eu não acompanhei ele no retrô para saber se também tinha lá. Mas é isso, assim, começo de temporada é mais do que normal a gente ter isso. Eu acho que hoje ficou um pouco mais flagrante porque Itamar demorou para mexer, né? Mexeu pouco na equipe. Itamar ele faz a mudança ali da substituição de Túlio, colocando no lugar de Gilvan. Depois ele coloca Jonathan Ribeiro. Na verdade, eu acho que antes entra Jonathan Ribeiro, que é quando o Thiaguinho cansa, né, e pede para sair. Depois entra Túlio. E as outras mudanças ele vai fazer já nos 42 do segundo tempo, 43. Então, assim, ele segura bastante esses jogadores dentro de campo e é aquela, né? Você já está com um jogador cansado, fisicamente não está entregando, então isso acaba ficando mais latente a partir do momento que o treinador não mexe. Então, eu sinto que o Santa caiu um pouco de rendimento por causa disso. Mas no final eu acho que o balanço é esse. Foi uma vitória tranquila. Uma vitória em que o Santa Cruz realmente foi superior ao Petrolina, basicamente nos 90 minutos. Como eu disse, ainda existem limitações. Eu acho que o meio-campo ele pode jogar um pouco mais compactado. E quando eu digo jogar mais compactado, é a linha dos volantes um pouco mais próximos do meia. Eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho, porque Matheus Melo e João Pedro são dois meias muito ofensivos, dois meias que pisam na área e que finalizam bastante. Então, muitas vezes, eles estão sendo confundidos com os atacantes ali. Pela qualidade mesmo que ele tem, e não é para eles perderem esse posicionamento, porque do time do Santa Cruz são os únicos que finalizam quase. Se você for olhar o scout de finalização do Santa Cruz, é João Pedro e Matheus Melo e Thiaguinho. Mas hoje, Thiaguinho, basicamente, de finalização, teve o lance do gol, porque o restante ele fez cruzamentos que acabaram não funcionando ou chances que ele acabou não alcançando a bola. Então você não pode abrir mão realmente
dessa força com esses jogadores. O problema é que se você tem uma linha de volantes que não acompanha, você acaba tendo um espaço muito grande ali. Contra o Decisão foi muito claro isso. O Santa Cruz tinha um meio campo em que os meias estavam lá na frente, muitas vezes na linha dos atacantes, e você tinha os volantes na linha de zaga e um espaço ali no meio que ninguém conseguia fazer a bola, fazer o box-to-box, que costuma dizer, né? Levar a bola da primeira linha até a linha do último terço de campo. Então, eu acho que ainda há uma questão a ser aprimorada ali, mas o mais importante é que hoje a gente vê a evolução. Hoje a gente viu uma equipe do Santa Cruz que funcionou melhor, um sistema defensivo que foi muito mais sólido. A gente vai entrar nas análises individuais e eu acho que isso passa muito pela partida de Matheus Vinícius. E é isso, uma vitória importante, como eu já tinha dito, para dar confiança e também em termos de tabela, porque o Santa Cruz, ele agora se posiciona bem ali nessa disputa pela vaga na Série D, vai para uma partida contra o Afogados que tem um caráter também de 3 pontos, não dá para a equipe vacilar, e é importante não vacilar porque depois tem a sequência do corredor polonês do campeonato. Né? O Santa depois vai pegar em Afogados que não terá sequência. o atacante Rodrigo, tá? Que foi expulso contra o Retrô, camisa 9. Esse Rodrigo Isso, fez o gol contra o exatamente. Sport na primeira rodada. E aí, curiosamente, o Afogados perdeu o Rodrigo contra o Sport e o Retrô perdeu o Fernandinho. Não, o Afogados perdeu o Rodrigo contra o Santa e o Retrô perdeu o Fernandinho contra o Sport. E ele normalmente faz gol no Santa. Tava até com o Alexandre Venâncio, um abraço para ele assistindo o jogo, e ele que me lembrou dessa estatística. Ano passado, eu acho que na goleada que o Santa fez, ele que fez o gol de honra ali do Afogados. Então, uma boa notícia para o Santa. E como eu estava falando, é um jogo super importante, que já seria de toda forma, mas mais ainda porque o Santa depois vai pegar o corredor polonês. O Santa vai pegar em sequência, eu não vou lembrar aqui exatamente qual é a sequência, mas o Santa pega Sport, Náutico e Retrô. 3 jogos seguidos, que são os 3 jogos mais difíceis do campeonato. Então, não dá para você já chegar cambaleante numa sequência como essa, porque a chance de você sair dela com problemas já é razoável, então você não pode vacilar antes. Então, a meta era 9 pontos, não vai dar para conseguir 9 pontos, mas que consiga pelo menos os 7 para chegar nessa sequência com um pouco mais de tranquilidade. A sequência é Náutico nos aflitos, depois Retrô e Sport no Arruda. Então, realmente tem essa sequência complicada, mas é um resultado que dá tranquilidade, até porque o Petrolina, naquela briga por Série D, né, é um dos postulantes, né, junto com o Santa Cruz, então você já ganha ali de um adversário direto, né, já abre uma vantagem ali de um time que pode brigar por essa vaga. Só para ficar claro, a classificação da Série D vai ser a da primeira fase ou vai ser a da segunda fase? Porque é meio confuso, né, o Pernambucano, pelo menos Segue o é. mesmo regulamento, É a mas classificação final, tá? Final. Que era bem confuso. Era um pela classificação final Isso. e outro pelo. E outro um da pela primeira primeira fase, fase. Né? Classificação final. Que é o que a gente sempre falava, assim. Podia ter um time lá na frente e ficar fora, e ficar de fora da competição com uma campanha excepcional. Aí dessa vez, assim, fizeram óbvio. Tem que ser, assim, eu sempre achei que me parece muito óbvio. Tem que ser. sim. Pega a classificação, exclui quem está nas divisões acima e pronto. Quem foi o melhor da classificação? Pronto, está com a vaga. Assim, não era para ter muito mistério, não. E aí, maestro, só tirando a dúvida, aquele ponto do regulamento de que 2 equipes que caem na mesma fase, vale a classificação da primeira fase, isso ainda funciona? Por exemplo, o terceiro Para o terceiro colocado é que lugar, cair na sim. semi Não, e o terceiro lugar do Campeonato Pernambucano, perceba que eu falei classificação final, não pontuação ou algo do tipo, assim, Porque aí o cara fala assim, mas como é que faria sentido? Veja, um time terminou, fez uma campanha, ficou melhor só na frente do saldo, na primeira fase, no saldo, em relação a esse outro concorrente. Aí, mas ficou na frente. Aí na semifinal ele perde os 2 jogos, zerou, perdeu lá e Lu. E o outro do outro lado na semifinal ganhou um e perdeu o outro e caiu no saldo de gols. Ou seja, o cara teria 3 pontos e vamos supor que os 2 passaram vencendo nas quartas. Se você colocasse a pontuação final, o outro time teria terminado com mais pontos. Mas não faria diferença, que seria o quarto lugar. O terceiro lugar seria o que fez na primeira fase. Mas isso é para definir o terceiro lugar do campeonato, ou seja, repito, é a classificação final. Estou até aqui abrindo o regulamento, já que vocês trouxeram isso, para falar exatamente o critério. Né? Brasileiro da Série D, o item 3 do
do artigo 11, né, que é o modelo de disputa. Brasileiro Série D 2016. Excetuando-se os clubes que já possuem vaga assegurada nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro de 2025, os dois clubes melhor classificados, eu estou lendo do jeito que está escrito, tá? Os dois clubes melhor classificados, então você acha que tem um... Mas, enfim, ao término do campeonato, garantirão a indicação para a disputa da Série D 2026. É a classificação final da competição e para mim, assim, dessa vez o texto é claro. Não é a pontuação, não é quem somou mais pontos, não é isso. É tipo, pega a classificação final do campeonato, ele deduz, ele diz como é que vai ser definida a classificação final e nessa, os dois melhores serão os classificados. Fizeram, dessa vez, o óbvio, o correto, na minha opinião. E aí, assim, por que é que eu perguntei isso, né? Para reforçar a importância do Santa Cruz fazer uma boa primeira fase. Porque às vezes alguém pode estar um torcedor desavisado, né, que não tenha noção, por mais que isso não seja uma mudança do regulamento, né, isso já é algo que tem há um tempo. Mas poderia pensar, já que agora o regulamento fala que é só a classificação final, então se o Santa passar em sexto, não tem problema. Veja, é perigoso, porque se você passa em sexto, aí depois você cai no mata-mata, vamos supor que você vai para a semifinal, ou até nas quartas de final você acaba caindo, você já deu ruim ali. Veja, se você entrar no G6, como o Retrô subiu de divisão, ficou melhor. Sim. Porque, lembrando agora, Pernambuco tem 3 times que não estão nessa disputa. Vamos supor que o Santa entrou no G6, do jeito que você falou, em sexto, e que Náutico, Santa e Sport também entraram. Se dois desses times forem à semifinal, basta ser semifinalista. Não interessa, não precisa, você já estará na Série D. Isso. Só que aí o que eu falei, maestro, é que assim, se o Santa passa em sexto e ele cai nas quartas, ele tá fora da Série D. Não. Porque ele obrigatoriamente termina em sexto. Não, veja, mas aí aí para qualquer situação. Aí e terminar em sexto. Mas até ano passado ficaria fora também, basicamente, eu acho. Não, porque ano passado, com o regulamento você termina de uma em sexto, vaga da primeira... nas quartas de final, você estaria fora. Não, o que terminar em sexto, na primeira fase, cair nas quartas, ele está fora de... Não, tanto no regulamento... isso. Você tá certo. Eu só estou dizendo isso para não ter alguém que pense assim, então a primeira fase não vale de nada, sabe? Porque a primeira fase vale, porque se o Santa termina, vamos supor, em terceiro e vai para as quartas de final, ele pode cair nas quartas de final e mesmo assim ir para a Série D. O que pode acontecer é o seguinte, se você terminar em quinto na primeira fase e cair nas quartas, você tem que torcer para o sexto ser eliminado. Se isso acontecer, você está na Série D. Exato, exatamente. Desde considerando que os outros 3 vão estar na frente ali. Né? Náutico, Santa, Sport... Não, desculpa, que Náutico, Sport e Retrô entraram no G6. É só isso. Se for um G6, primeiro, só com quem não está no brasileiro, significa que um desses, inclusive, cai para a Série A2, tá? assim, porque seria uma bronca até muito maior. Mas, enfim, se der a lógica dos 3, Náutico, Retrô na Série C, o Sport na Série A, se esses 3 se classificarem, por exemplo, hoje eles estão no G6, basta ser quinto lugar para estar na Série D. Tem que ser pelo menos quinto lugar, considerando a eliminação do sexto. É isso. Muito bem. O Johansson, ele falou aqui que, resumindo, para garantir a vaga na D, se o Santa, por exemplo, terminar nas 2 primeiras colocações, ele já entra direto na semifinal e ele já estaria na Série D, mas aí teria que ter pelo menos 2, né? Desses 3 também na semifinal, né? Ele não estaria garantido porque ele poderia cair na final pode ser... Isso. Imagina que a final seja Petrolina e Maguari, por exemplo. Assim, é um cenário tem isso também, mas... é verdade. Então, é só não acontecer isso. Mas não, mas basicamente essa é a exceção. Porque se a semifinal for Náutico e Maguari, o Santa tá na Série D. Exato. Veja, se você for o líder da primeira fase, a gente tá falando só da Série D, se você for o líder da primeira fase, você só não vai automaticamente à Série D se a final do Pernambucano tiver uma final no interior. Isso. E no interior mesmo, né? Porque todos os concorrentes são do... não, tem o Jaguar, de Jaboatão, que subiu esse ano. Tem outra dúvida aqui interessante aqui de João Lucas. Ele diz, o Pernambucano ano que vem vai ter 8 times? Sim. O desse ano tem 10. E vai ajustar para ter apenas 8. Ou seja, a zona de rebaixamento desse ano foi ampliada, vão cair 3. O 19º e o 8º. O do primeiro ao sexto passa de fase, o sétimo fica no limbo, o 8º, 9º e 10º vão cair,
e na Série A2, que vai ser disputada no segundo semestre, só o campeão vai subir dessa vez. Que aí, com isso, você cai em 3, sobe 1, aí você consegue reduzir 2, que segundo Evandro, vai ter o ajuste ano que vem. Até onde eu sei, o Bahia não fez isso, tá? Nem o Cearense, assim, é uma regra que aplica, aparentemente, que só vai acontecer em Pernambuco o ano que vem, mas vai ser um torneio mais enxuto e, enfim, está realmente confirmado, vai ser o menor pernambucano em muitas e muitas décadas, ter apenas 8 times. Vai ser um campeonato com 11 datas, né? Se assim for É semifinal o direto, que ele né? fala, vai ter menos datas. Talvez até menos que isso, tá, Fábio? Porque o regulamento talvez seja até modificado. Não necessariamente vai ser um turno com 7, talvez... veja, isso é o que parece ser lógico, mas talvez até seja diferente. De repente ser 7, aí semifinal um jogo, sai, depende de quantas datas a CBF der. Ou então, sei lá, 2 grupos de 4, aí cada um tem turno e retorno e dá 6 jogos, sei lá. Mas se for isso, eu só acho que, no fim das contas, eu acho que vai ser turno, porque se for isso aí, Perde clássico, né? o clássico desaparece. É. Se bem que você vai perder um clássico ali. No mínimo um clássico. Isso. Mas você, como é turno e retorno, Não, mas você teria você pode ter repetição de um 2, mas clássico. perderia Mas um. É verdade, exato. um Perderia de clássico toda sim. forma. Perderia porque você teria 3 e você só precisaria ter 2. Justo. Aí, Luiz Eduardo, como a vaga da Copa do Nordeste 26, nenhum estado tem essa definição. Essa definição precisa vir da CBF. Nesse momento, a gente realmente não tem... o que está caminhando é para que talvez o ranking não passe a não fazer diferença a partir de agora. E aí aumenta ainda mais a importância de você fazer uma classificação final boa no estadual. Né? Ou seja, se for isso, a gente imagina então que você ser primeiro da primeira fase, além de garantir a Copa do Brasil, garantiria uma vaga na Copa do Nordeste, nem que seja pré, né? Caso ainda exista pré. Porque você teria Segundo terceiro, Evandro, não vai ter mais Pernambuco. a pré. Não, lembrando, Evandro disse que não vai ter mais a pré. Então esquece essa parte. A gente tem que ser campeão ou vice, então. Mas essa frase é capciosa. E pode não ter pré. E de repente, se a Copa do Nordeste tiver mais times, só não tem a pré. Ele não disse que não vai ter 28 times. Ele disse que não vai ter a pré. De repente, sei lá, passa a ser mata-mata com 32 times, sei lá. O torcedor vai sair com a conclusão assim: trabalhe para ser campeão pernambucano. Eu garanto que você vai ter vaga na Série D, vai ter vaga na Copa do Brasil, e se tiver Copa do Nordeste, você vai ter a vaga também na Copa do Nordeste. Ah, não, a Copa do Nordeste vai ter. Tenha certeza disso. É muito real entrando ali para a turma tirar. Bom, vamos para o campinho do Santa, Arthur Silva. Vamos lá. Vamos começar com o goleiro Moisés. David ainda está machucado, é isso? Sim. Para ser sincero, eu não sei exatamente qual é a lesão, mas ele ainda não está disponível. Era joelho, né? Eu tinha visto que era algum problema no joelho. É isso, exatamente. Ele não esteve disponível ainda para essa rodada. Não sei se volta no domingo. Acredito que dificilmente, né? Como a gente já está falando a quinta-feira, não estava disponível hoje. Não sei se volta, não. Mas o Moisés, por esses 2 jogos, ele falhou no primeiro, né? Hoje, não tomou gol, mas passou segurança? Não, muito longe de passar segurança. Assim, ele é um goleiro extremamente inseguro, não segura uma bola. Assim, não consegue. Não consegue. Parece que ele agarra sem luva, né? Aí não consegue segurar a bola. Exatamente. Todas as bolas ele acaba rebatendo. Assim, surreal. É muito espalhafatoso. É tão espalhafatoso. São tão espalhafatosas as defesas dele que, assim, em determinado momento parece que ele tá fingindo. Assim, em alguns lances eu fiquei com essa sensação, sabe? Como se assim, não, ele consegue agarrar essa bola. Ele fez isso para gastar tempo, ou sei lá, para chamar atenção. Às vezes parece isso. Só que como se repete tanto e acontece em lances onde você fica com receio, como tem uma bola no primeiro tempo, que ele agarra a bola e depois ele mesmo solta, e aí a zaga tira, assim. Eu vou dar um laranja para ele, tá? Porque por mais que ele não tenha tido uma falha grotesca, assim, o Santa não levou gol, né? Foi uma partida sem levar gol, mas não passou nenhuma segurança. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu acho que o ponto positivo dele é que ele é um goleiro corajoso, assim. Então, em termos de saída do gol para dividir bola, etc., ele já tinha feito isso contra o Decisão. Teve um lance hoje que ele fez isso. Ele não é aquele cara de ficar pregado ali e se eximir desse tipo de coisa, mas laranjinha para ele. Não tá bem. É um problema para o Santa Cruz a parte dos goleiros. Apenas meu amigo Alexandre Venâncio que defende ele. Bom, tem um superchat aqui, vamos colocar na tela do Vitor Montes, porque ele fala justamente isso, né? Do goleiro, o pouco que ele viu, ele achou inseguro. Náutico e Santa
sofrendo com os goleiros. Ele também fala do Esquilo, né? Do Douglas Esquilo, que hoje nem entrou, né? Jogador ali que chegou com uma das principais contratações, realmente perdendo espaço, Arthur Silva. Exato. Quando a gente for analisar mais na frente o campinho, a gente vai ver que, por exemplo, Itamar preferiu acionar Israel como Como ponta ponta, né? do que colocar Vini Moura e Douglas Esquilo. Não só o Douglas Esquilo perdeu espaço, o próprio Vini Moura também não foi acionado hoje. Eu acho até que deveria ter acionado um jogo que estava tranquilo para o Santa Cruz, encaminhado. Era uma oportunidade de você recuperar esses jogadores que estão devendo, né, que estão em baixa e que tinham expectativa antes deles de fato entrar em campo. Então, eu acho que foi até um erro de Itamar. Do ponto de vista pessoal meu em relação a Esquilo, é o que eu falei no último jogo. Ele foi o jogador em Sertânia que mais tirou minha paciência, porque ele simplesmente tinha jogadas que ele abdicou de jogar, assim, ficou assistindo. O Jonathan Ribeiro, por exemplo, que é um ponto também que a torcida pega muito no pé e hoje também ele não foi bem. Mas ele é um cara que se doa, sabe? Você não vê ele fugindo da jogada. Tirando o jogo contra o 13, teve umas bolas ali que ele não foi para dividida, mas ele corre, vai, luta, volta para marcar. Ele jogou até de lateral contra o Sertânia. Douglas Esquilo, eu senti realmente que ele não se doou tanto em campo. Talvez isso tenha pesado com o Itamar. E minha sensação é que isso foi meio que um recado de Itamar, tá? Tanto para ele como para Vini Moura, do tipo, ó, eu preferi colocar Israel. Eu acionei Pedro Maia, que é um garoto da base, e eu não coloquei vocês, que começaram como titulares. Então se liguem aí para recuperar o espaço. Eu senti como uma mensagem nesse sentido. Tá no mudo, Fábio. Moisés, avaliação negativa, né? Foi ali o Laranjinha, né? Jogou mal. A galera concorda aqui também, viu? O Luiz Eduardo. Ele falou que nunca vi um goleiro cair tão feio. E já Johansson fala que ele falou em todas as bolas, só não levou gol. E o Diego Henrique também fala que o Moisés deu uns pulos estranhos em bolas que estavam longe. Parece que ele se machucou de verdade por causa desses pulos sem sentido. É assim, realmente estranho. Assim, como eu falei, você chega a pensar que ele tá fingindo alguma coisa, de tão assim, inesperado que são os movimentos. Muito bem. Então vamos para a dupla de zaga hoje com novidade, né? O William Alves teve como companheiro o Matheus Vinícius. Gostei da partida dos dois. Já tinha dado até um spoiler, né, sobre Matheus Vinícius, que eu acho que ele deu uma sustentação muito interessante para a zaga. Também na saída de bola. Ele é um zagueiro que atua também como lateral, então tem essa facilidade com a bola no pé, vamos dizer assim. Uma vantagem também, eu acho, de Matheus Vinícius ter sido titular é que ele é um zagueiro canhoto, né? Joga pela esquerda. Com isso, o William Alves consegue vir para a posição dele, já que ele é destro. O William Alves que estava jogando pela esquerda, com o Michel Beneck jogando pela direita. Eles às vezes revezavam. Foi uma dupla de zaga que encaixou melhor. Até assim, depois de você ver essa partida de hoje, você não consegue entender como é que o Michel foi titular duas partidas, na verdade. Então eu colocaria o verde musgo para William Alves. Para Matheus Vinícius, eu fico em dúvida do verde musgo ou do verde mais claro, mas eu vou no verde musgo. Eu acho que também não foi um jogo que eles foram tão exigidos assim, então eu acho que o verde musgo tá de bom tamanho aí para os dois. Mas na dividida, eu acho que o Matheus Vinícius foi até superior ao William Alves. Não que o William Alves tenha ido mal, mas gostei bastante da partida do Matheus Vinícius. Muito bem. Agora vamos para a lateral direita, para o Totti, né? O Maestro gostou dele, você não tanto, né, Arthur Silva? É isso? Eu vou dar o razoável para Totti, porque assim, Totti para mim é um dos caras que mais está devendo nesse time. Não que ele seja dos piores do time, mas até pela expectativa, né? Ele é um cara que chegou para ser um esteio assim do time. Foi bem nas duas outras passagens que teve pelo clube, foi bem no retrô, no acesso. Então era para ser realmente um pilar, não vem conseguindo. Minha avaliação penderia até mais, sendo sincero, para o Laranja. Eu estou colocando o amarelo porque eu acho que ele teve duas participações bem importantes no jogo. O primeiro gol do Santa é uma roubada de bola dele, no campo já de ataque, que acaba a bola indo para João Pedro, tem a virada para Tiaguinho, a bola volta e João Pedro faz o gol. E tem aquele lance já nos acréscimos que ele acaba salvando um gol do Petrolina em cima da linha. Então quando eu coloco esses lances ali na balança, eu fico com razoável para Totti, mas assim, é um cara que está devendo, tá? Até pela régua dele ser mais alta pelo que eu falei. E eu acho que o próprio Itamar talvez esteja um pouco de olho nisso. Israel, nas últimas duas partidas, teve movimentações interessantes, né? É um jogador.
É uma posição, a lateral direita, que o Santa tem um reserva de bom nível, podemos dizer assim. Então, se Totti não se recuperar, pode acabar correndo risco aí nessa posição. O ponto de esperança que eu posso dar para o torcedor é, nas duas outras temporadas que Totti teve no Santa, ele começou mal a temporada, principalmente em 2020, que foi a primeira passagem dele no Santa. Ele nem era titular, o titular era Júnior, ex-CRB, lateral direito, até que Totti se recupera, principalmente no jogo contra o ABC na Copa do Nordeste, que ele faz um gol no último minuto, assim, o Santa vence o jogo. Dali para frente ele cresce muito de rendimento, vira titular absoluto, mas ele teve um começo claudicante também. Esperamos que seja isso e se recupere em breve. Muito bem. Maestro, você quer fazer a sua defesa do glorioso Totti? Aceito, razoável. Eu acho um jogador que a experiência dele pode agregar ao Santa. E o próprio Santa sabe disso. O pênalti que ele perdeu no passado não fez a menor diferença em relação a essa volta. Não ficou, Não. não ficou melindre nenhum em relação a. Aí nem é para ficar mesmo em relação a isso do ano passado. A idade um pouquinho avançada, mas assim, eu acho que ele está um pouquinho acima do que Arthur falou, e especificamente em relação ao desempenho, e especificamente hoje, acho que não ficou devendo, não, velho. Assim, salvou a bola no fim, cumpriu o papel dele, e sobretudo no papel defensivo, o Petrolífero teve poucas chances. Eu acho que o razoável está de bom tamanho, mas eu estou numa linha que ele foi um pouquinho melhor do que isso, mas aceito o razoável. Muito bem, vamos para o lado esquerdo, né, com o Gabriel R., o Rodrigues. Verde musgo para ele. Gostei bastante da partida de Gabriel Rodrigues. Eu tô colocando essa galera com verde musgo porque eu vou colocar João Pedro no verde mais verde, e aí eu acho que tem que ter uma diferenciação assim, porque João Pedro realmente fez uma partida bem acima dos demais. Mas Gabriel Rodrigues, para mim, seria, se a gente existisse ainda o pódio, seria o meu segundo melhor jogador do Santa na partida. Acho que apoiou bastante, participou bem do jogo ofensivo. Como eu disse, o Santa Cruz esteve muito presente no lado esquerdo, e eu acho que tem muito da participação dele. Ele é um lateral muito ofensivo, né? Por característica, mas eu acho que mesmo defensivamente hoje ele foi bem, tá? Teve alguns lances ali onde ele chamou a atenção defensivamente. Boa partida de Gabriel Rodrigues. E assim, eu acho que o torcedor do Santa Cruz, todo torcedor do Santa Cruz tem um pouco essa sensação. A cada vez que o Rodrigues vai bem, fica naquela. Como ele não foi titular contra o 13, Itamar preferiu colocar Balotelli por aquele lado, porque realmente depois das atuações dele você fica meio sem explicação. Poderia ter colocado o Balotelli no meio, né, junto com o Lucas Siqueira, que é o que a gente até já falou no começo do programa, enfim. Muito bem, então defesa avaliada, vamos para a dupla de volantes, né? Começando o nosso glorioso Wagner Pereira Marques, vulgo Balotelli. Eu vou colocar o razoável para os dois, para Lucas Siqueira e Balotelli. Já vou fazer a dobradinha. Balotelli, eu acho que ele defensivamente fez uma partida para jogou bem, com a bola no pé ele fez uma partida para jogou mal. Então, na média, ele fica no razoável. Eu acho que é um cara que se doa muito na marcação e tem um papel importante na equipe, mas hoje ele teve bem limitado com a bola no pé, mais do que até o padrão. Eu sei que ele não vai ser o supra-sumo do futebol com a bola no pé, até nem é a função dele. A função dele é realmente o desarme prioritariamente, mas eu acho que hoje teve até abaixo para os níveis dele, então por isso que eu peso um pouco nisso. E Lucas Siqueira, eu acho que ele fazia uma partida para jogou bem, como eu disse, até ali os 35 do primeiro tempo, depois ficou um pouco sumido. Foi uma partida correta, tá? Não vi falhas de Lucas Siqueira, participou bem do jogo, mas eu não acho que o suficiente para entrar no jogo bem. Eu acho que ele foi correto, o razoável tá de bom tamanho, ao meu ver. E aí, maestro, de acordo aí? Até aqui? Eu não vou me explorar muito o campeão, não, viu? Assim, eu vou passar a procuração. Já levantei Boa. a minha bandeirinha por Totti. A partir de agora é procuração. Muito bem. Arthur tá com minha procuração. Do que eu coloquei no blog foi o seguinte, porque eu, obviamente, não detalhei jogador por jogador. A análise da partida não foi essa. No blog foi mais no público. Mas aqueles que chamam a atenção para mim era a regularidade de Totti na partida e João Pedro. Moisés, eu tinha
achar de seguro, mas assim, nada além, um pouco acima dos outros jogos, mas nada além disso. Agora, assim, ir além das outras partidas, aí nisso eu passo a procuração para Arthur. Boa. Bom, Boa. vamos pro Matheus Melo, né? Que foi bem, né? Mais uma vez. Isso. Vou colocar o jogou bem em Matheus Melo. E aí eu vou até ser sincero. Dentro do Arruda, eu vendo o jogo, eu tinha ficado com a sensação de Matheus Melo ter ficado um pouco abaixo assim da última atuação dele contra o Sertânia, por exemplo, que eu coloquei ele aqui como jogou bem, até fiz uma defesa de que ele é um cara que erra, mas assim, participa muito do jogo. O jogo passa muito por ele. Se você for pegar as jogadas ofensivas de Santa Cruz, sei lá, 80% ele tem alguma participação ali na jogada. Hoje eu fiquei com a sensação de que tecnicamente ele tinha ficado abaixo, mas aí voltando, eu depois dei uma olhada ali nos melhores momentos, na reprise, assim, eu vi que tem muita bola que passou por ele, que ele faz lançamentos interessantes e os jogadores não aproveitam. Tem uma bola com o Thiaguinho no segundo tempo que isso acontece. Tem um lançamento que ele faz, eu acho que é Pedro Maia, que também não alcança a bola. Tem uma bola, eu acho que com o Jonathan Ribeiro. Então, assim, tem pelo menos 3 bolas no segundo tempo, que se o atacante pega a bola, mesmo que ele falhe, mas ele ia dizer, pô, que belo passe, sabe? Só não se concretizou no belo passe porque o cara não se antecipou na jogada. Muitas vezes demorou para se movimentar. E eu acho que Matheus teve a visão de jogo correta naquele momento. E repito, né? Quando você olha o jogo dele, o jogo do Santa Cruz, perdão, você vai ver que ele participa de muitas das jogadas do Santa Cruz. O próprio gol, a maioria dos torcedores não vai perceber, mas é uma participação no segundo gol de Thiaguinho, muito importante dele, que disputa a bola na linha da lateral, basicamente, a bola está saindo, consegue um passe muito interessante para João Pedro fazer a jogada. Então, fica aí com o jogou bem para ele. Boa. Já o João Pedro é o muito bem, né? Todo mundo concorda aqui, né? Isso. Gol, assistência, Pode colocar o melhor em campo. melhor em E assim, campo. um começo de temporada excepcional de João Pedro, né? Todos os gols do Santa Cruz, João Pedro ou marcou ou deu assistência. Contra o 13, o gol foi de Thiaguinho, assistência dele. Em Sertânia, gol dele. E hoje, um gol e uma assistência. Então, dos 4 gols do Santa Cruz em 2025, todos João Pedro esteve presente diretamente. Isso resume a importância dele nesse começo de temporada. É um jogador que tá muito bem. Talvez o destaque do futebol pernambucano até o momento, né? São 3 jogos, né? É muito pouco ainda, mas é um cara que realmente vem chamando a atenção. O grande craque do futebol pernambucano até o momento, não é isso, Arthur? Por favor, não É João fale Pedro. baixo, que eu hoje no estádio já estava dizendo, João Pedro, tá bom, porque eu não quero que nenhum time de Série B venha querer vir atrás de você, não João que o Vila Pedro, Nova olhe Otto de que for Sanha, utilizar. o nigeriano do Náutico, Sim, Zé verdade, o Lucas do Sanha está se Sport. destacando também. Tem alguns nomezinhos que já fizeram alguma coisa nesses primeiros jogos aí. Tem. Alguém do Maguari, certamente, né? Também. Tem, o Maguari tá O bem, verdade. Maguari, o espírito, meu amigo. O que os caras fizeram hoje com o Central. É. E João Pedro, eu Tem. fiquei com receio porque ele pertence ao Vila Nova. Eu fiquei com medo do Vila Nova, tô precisando de meia, vir atrás dele. Então eu disse, João Pedro, tá bom já, um gol assistência, não inventa mais nada não, tá bom por Para de hoje. Deixa chutar. pros clássicos só. Exato. Bom, outro bem participativo, né? O Thiaguinho, né? Erra muito, mas também com a quantidade de lances que ele é acionado, né? Se ele acertasse também todos, ele também não ia ficar no Santa muito tempo, né, Arthur Silva? Então, É. faz parte. Veja, a avaliação de Thiaguinho é uma das mais difíceis pra mim, porque antes do gol, pra mim, Thiaguinho era laranja fácil. Inclusive, segundos antes do gol, eu tinha acabado de comentar com o pessoal que estava vendo o jogo comigo que Thiaguinho tinha errado tudo no jogo. Todas as bolas que tinham chegado nele, ele tinha desperdiçado a oportunidade. Tem até um lance ainda no primeiro tempo que Matheus Melo, um desses lançamentos que eu disse que Matheus Melo fez, o jogador não acompanhou. Matheus Melo fez o lançamento, Thiaguinho não consegue pegar a bola. Bem pouquinho antes do lance do gol. E no primeiro tempo, tem pelo menos ali umas 4 jogadas que ele desperdiça. Então, no jogo como um todo, dá para dizer que tem umas 4 ou 5 jogadas que ele acaba desperdiçando, que ele recebe em boa condição e não dá sequência, nem só em termos de finalização, porque tem até um lance no segundo tempo de uma cabeçada dele, que a bola está quase saindo ali, que ele acaba sem conseguir colocar para o gol. Talvez seja a única finalização que ele desperdiçou, mas assim, cruzamentos, não deu seguimento, mas fez um gol. Não sei se é o suficiente para colocar no jogou bem,
Tô nessa dúvida. Será que não sei se o razoável é muito pesado, mas eu vou colocar o razoável, tá? Porque tem a sua importância, mas espero mais de Thiaguinho. Porém, eu vou colocar o. Vou jogar o jogou bem. Vou mudar de ideia. Por quê? Porque eu vou falar agora uma estatística sobre ele. O cara tem 15 jogos no Santa Cruz, 6 gols e 4 assistências. Sabe, você, em 15 jogos você tem 10 participações diretas em gol, é algo muito relevante. Sabe? Isso. Então, por mais que o cara tinha ficado devendo, eu vou colocar o jogo bem para valorizar a importância dele. Muito bem. Então jogou bem para o Thiaguinho e para finalizar o Gilvan. Esse está devendo, né? Não, esse aí é o vermelho. Vermelhão para ele aí, o mais vermelho que tem, porque assim, o problema de Gilvan, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui um cara que quando Gilvan foi contratado ano passado, eu disse que ele seria útil para o time. Mas assim, útil para ser um atacante reserva, para determinadas condições de jogo, quando você está precisando fazer um gol. Por exemplo, no jogo contra o Central, que ele fez o gol ano passado nas quartas de final. O problema de Gilvan é que ele não é um centroavante, nunca foi um centroavante que participa tanto do jogo, que faz pivô, que ganha no corpo, etc. E o esquema de Itamar, ele precisa muito de um atacante dessa forma. A gente lembra muito Pedro Bortoluso ano passado, que nunca tinha sido um atacante assim na carreira, e se sacrificou muito pelo time ano passado. Era um cara até que eu defendi aqui. E Gilvan não consegue se encaixar nesse jogo. Então, Gilvan, no final do dia, ele não agrega sem a bola ou jogadas assim que precisa usar o corpo. E o que sobra para a gente avaliar dele, então, é as oportunidades. E hoje ele teve uma oportunidade claríssima que ele desperdiçou. Então, ele não consegue ajudar nem nesse jogo sujo, vamos dizer, que o centroavante precisa fazer, e nem está conseguindo ajudar na hora de fazer gol, que aí sim seria o seu ponto positivo, né? Ser um cara mais matador, mais definidor, não vem sendo. Então, não tem como não avaliar com o vermelho mais escuro. É hoje a maior lacuna do elenco do Santa Cruz, não tenha a menor dúvida. E assim, se a SAF quiser, antes de finalizar os trâmites, ajudar o Santa aí, que no final é ajudar ela também para ter mais tranquilidade, vá atrás de um 9. É o que o Santa mais precisa no momento. Muito bem. Então, titulares já avaliados, né? Vamos jogadores Só que uma entraram, curiosidade, né? só no caso de Gilvan ali, é o gol que valeu a Série D e basicamente é aquilo, né? Teve um jogo lá em Lacerdão, não, nunca se Ele firmou, não. teve, ele teve 3 jogos marcando gols em sequência no ano É, passado. Ele então, o do fez na Lacerdão, goleada contra o Afogados, ele fez um gol. cinco a Aí fez o um do Lacerdão e fez o e contra o depois Central do no Central. Arruda. Aí, o momento é disso mesmo, mas assim, tirando isso, realmente falta. É. Talvez se ele fosse o reserva, estaria sendo um cara útil, Isso. provavelmente entrando. Mas assim, titular não tem a menor condição. Ele tem contrato só até o final do Pernambucano. Muito provavelmente não vai renovar e vai acabar seguindo seu destino, mas o Santa vai precisar contratar um centroavante. Assim, não sei de onde vão arrumar o dinheiro, não sei se a SAF vai ajudar, o que vai ser feito, mas assim, o Santa precisa de um camisa 9 com certa urgência. Bom, quem entrou hoje foi o Túlio, né? Já ameaça aí o Gilvan? Merece uma chance no time titular, o Túlio? Veja, contra o Sertânia ele entrou no intervalo e eu achei que ele fez uma partida muito similar de Gilvan. Hoje eu já achei que ele foi melhor do que Gilvan. Teve um lance de uma jogada que ele já ganha no corpo da zaga, a bola segue com o Matheus Melo, tem um lançamento para Rodrigues. Aí depois ele se posiciona mal, mas assim, conseguiu fazer um jogo de corpo interessante. Tem uma finalização, né, que é basicamente a única chance que o Santa tem mais na reta final do jogo, chance clara que eu digo, que é uma finalização que ele quase acaba marcando, o goleiro se recupera ali nas últimas, é uma jogada, mais uma jogada de João Pedro, o cruzamento e a bola sobra para Túlio. Não acho que é o suficiente para o jogou bem. Vou no razoável para ele, mas o razoável já é melhor do que o jogou muito mal. Eu acho que Túlio já vale até pensar nele como titular na próxima partida. Tá? Eu sei que assim, sempre é um receio, porque é um garoto da base, ele está estreando como profissional esse ano, não mostrou ainda grandes coisas, mas talvez até para poupar um pouco o Gilvan, sabe? Quem sabe entrando no segundo tempo, um cenário parecido com o que ele viveu ano passado, ele consiga se recuperar. Então, eu acho que é um pensamento aí que faz sentido. Ou ele tentar uma escalação diferente, sabe? Jogar com 3 jogadores de mais mobilidade no ataque, não ter o homem de referência, já que não está funcionando. É,
Eu acho que vale Itamar testar novas possibilidades. Insistir só em Gilvan, tá claro que não tá dando certo, né? Tem que tentar algo novo. Mas resumindo a avaliação de Túlio, um amarelinho ali do razoável. Bom, e os demais aí? Tivemos Pedro Maia, Jonathan Ribeiro e o Israel, né? Que entrou mais como extremo, né? Atacante de lado, né? Isso. Jonathan Ribeiro eu não gostei também, tá? Eu achei até que ele entrou meio deslocado porque ele jogou na esquerda. Normalmente ele joga pela direita, né? Mas eu acho que Itamar não quis mexer no posicionamento de João Pedro, né? Que estava bem na partida. Acabou colocando ele na esquerda. Não sei se eu coloco o jogou mal. Acho que eu vou colocar o jogou mal para Jonathan Ribeiro. Não conseguiu agregar, não participou bem. Teve um lance de lançamento, como eu falei de Matheus Melo, que ele não alcançou também. E assim, e o não alcançou não é porque o passe foi ruim, eu acho que ele dormiu um pouco na jogada. Não gostei da atuação dele. Pedro mais Israel, eu acho que ficam sem avaliação. Jogaram muito pouco, entraram já aos 43 do segundo tempo. Israel ainda consegue fazer uma boa jogada. Eu até falei errado aqui. A jogada que tem o cruzamento que tu pede foi de Israel. Um bom drible, inclusive, que ele dá ali na linha de fundo e faz a bola voltando. Não foi de João Pedro. Uma jogada de Israel. Acho que Israel até que entrou razoável. Mas Pedro Maia, assim, mal tocou na bola também. Um garoto fazendo a estreia hoje como profissional, com tão pouco tempo, seria até injusto fazer uma avaliação dele. Muito bem. Então, todos os jogadores avaliados, vamos para o Itamachule, que no primeiro jogo, Arthur, ele errou a escalação e o esquema. No segundo, acertou o esquema. Hoje acertou tudo? Eu acho que sim, eu acho que o time hoje entrou com realmente o que tinha de melhor, assim. Há uma discussão ali sobre a questão de Gilvan, como eu acabei de falar, mas eu acho que hoje era jogo para realmente ainda insistir nele. Eu acho que a escolha, porque para mim a última dúvida que ele tinha na equipe titular era: jogo com o Lucas Siqueira ou coloco mais um ponta e volto o Matheus Melo para fazer uma espécie de segundo volante e João Pedro no meio, sabe? Mas eu acho que a escolha para o Lucas Siqueira foi acertada. O Santa teve um meio-campo mais sustentado ali com dois volantes. Então, eu acho que ele acertou na escalação. Como eu falei, a equipe evoluiu. A gente viu hoje pela primeira vez o Santa Cruz com cara de time, então também é um ponto positivo para Itamar. A gente viu um Santa Cruz mais seguro em bolas paradas, que também é uma coisa que eu batia muito aqui na tecla em relação a Itamar. Para mim, a falha dele foi nas substituições. Eu até já falei um pouco sobre isso. Né? Eu acho que era jogo para ele tentar recuperar mais jogadores. Poderia ter colocado Esquilo, poderia ter colocado Vini Moura, ter dado a oportunidade a esses caras e talvez mudar, talvez não, e mudar antes. Mudou a última parada que ele faz é aos 42, com alguns jogadores já extenuados em campo. Poderia ter mexido antes ali, sei lá, aos 35, um pouco antes para dar mais tempo. Mas eu acho que dá para colocar o jogo bem. Mesmo com essa ressalva aí da substituição, mas o balanço é positivo para Itamar, na minha opinião, na partida de hoje. Ainda sobre o Itamar, Santa venceu, o Retrô contratou um técnico, então menos uma sombra, né, Arthur Silva? Sim. Não, assim, tinha muita especulação sobre Itamar depois principalmente das declarações dele, né? Depois do jogo contra o Decisão, foram declarações mais fortes até, criticando a questão da pré-temporada. Passou um pouco a sensação como, sabe, do tipo, será que ele quer realmente estar no Santa? Mas acho que talvez tenha a questão da SAF também, né? Envolvendo aí Itamar, E sabe? Do tipo, vai ter mais investimento, a estrutura vai melhorar, quero ficar também, então pode fazer sentido ele permanecer. A nota de Itamar foi o jogou bem, o verde musgo, Márcio. Então, isso, isso também pode ter impactado. E sobre essa questão do retrô, assim, realmente passou mais uma tranquilidade assim para o torcedor, né? Ficou até uma sensação de que o retrô ia procurar ele e ele ia acabar saindo por essa especulação que eu comentei, mas não indo. Assim, se Pisa sair, ainda eu acho que vai ser especulado o nome de Itamar. Não sei se de fato o retrô vai pensar nele ou não, mas vai virar uma notícia, não tem como fugir muito disso. Por um tempo, o Itamar vai ser meio com sombra no retrô. Mas eu acho que deu um pouco mais de tranquilidade essa semana e a vitória, com certeza, também dá mais tranquilidade para o trabalho seguir, diminuir um pouco essa pressão. Era 2 jogos só na temporada, mas querendo ou não, já tinha uma pressão. muito bem, então todo mundo avaliado aí, né? Jogadores, Itamachule avaliado. E para a gente encerrar, Márcio Souza,
Tem uma foto aí do seu xará, né? Que é o Márcio Cadar, né? Um dos investidores do Santa aí, bem feliz aí assistindo o jogo, assistindo a transmissão, né? Aproveitando um pouquinho aí para ganhar seguidores, né, Arthur Silva? Aumentar o seu número de seguidores. Mas assim, eu acho algo importante, tá? Eu até comentei no meu Twitter. O Botafogo também está num processo de SAF e nenhum investidor apareceu, não falou nada. E isso deixa todo mundo inseguro, né? No Santa, não. A galera apareceu, teve pronunciamento oficial, os caras estão ali ativos. Então, assim, claro que o cara quer também aproveitar um pouco da torcida do Santa ali, né? É um time midiático, enfim, que um time basicamente sem rejeição no Brasil, né? Tirando ali os rivais locais, então ele quer aproveitar isso para ele mesmo, né? Mas enfim, eu acho que também é importante, eu acho que é positivo. Você não acha, Arthur Sim, Silva? sim. Assim, para mim é um pouco indiferente, assim, não muda muito minha percepção do investidor por causa disso, sabe? Claramente tem uma jogada midiática aí, chamar a torcida, né? Motivar a torcida, mostrar que está comprado com a ideia. Eu acho que para o torcedor no geral funciona. Muito, talvez dê mais força para essa euforia, sabe? Esse momento positivo, que eu acho que é importante, essa onda positiva, né? Que a torcida está vivendo assim, é importante que isso se mantenha. Então você vê o investidor comprado, assim, vestindo a camisa. Você vê alguns torcedores falando assim, pô, quantos presidentes a gente viu fazer esse tipo de coisa, tá vendo? O cara comprou a ideia. Enfim, acho que é positivo. Para mim não muda muito. E você vê que o Márcio ele é realmente um cara mais midiático, assim, né? Até na comunicação, nos perfis dele. O Vinícius Diniz, por outro lado, parece ser um cara um pouco mais comedido. Eu tava vendo o Instagram dele recentemente, agora antes da live, e ele postou só assim, eu acho que ele tava num jantar com os amigos, aí com um celularzinho ele postou mostrando que tava no jantar e vendo o jogo, mas nada assim, tipo com a Talvez, camisa, etc. eu acho que talvez tenha um pouco, talvez, deixa bem claro assim, pode ser mais a experiência de futebol. Vinícius é Isso. um cara que está mais de futebol, por Eu fiquei exemplo. exatamente com essa sensação, mestre. Aí, no primeiro momento, se chegar a 50 mil, faço perguntas. É aquela coisa. E futebol é aquela coisa. Mesmo com dinheiro, de repente perde 3 jogos, aí tranca o Instagram. Aí eu não Exatamente. respondo ninguém. É uma via de mão dupla. É uma via de mão Então você está dupla. fazendo, você está ganhando assim e de repente o negócio não vem. Aí o espaço que parece que o torcedor está ganhando esse espaço, ele vai querer ocupar esse espaço quando de repente quiser cobrar. Porque na hora que for para cobrar, ele vai no Instagram de Márcio Cadado. Exatamente. Cadê abre a caixa agora de perguntas hoje? Assim, então futebol é muito dinâmico. Aí, como eu acho que Vinícius Diniz viveu essa sua experiência já no futebol, eu disse, futebol fica caladinho mesmo, meu irmão. E assim, né, mas todo mundo diz que Vinícius Diniz, ele é o cara da operação. Do Deve ser o futebol. CEO da SAF, o que vai de O fato Cadá é trabalhar mais. no futebol. Não, Cadá que é esse cara. O Diniz é que é o do futebol. É isso. O Diniz é Ah, o que vai trabalhar no futebol. isso. Que vai ser assim, pelo que eu entendi, o CEO seria o Vinícius Diniz, que é o cara que vai trabalhar no futebol. O Kadar seria mais um investidor e etc. Seria o John Pelo menos a Textor sensação que eu passei. do Exato. O Arruda. mais operacional, que vai mexer mesmo na operação de futebol, é o Vinícius Diniz. Então eu fiquei mais com essa sensação É dele ser um porque, cara no caso, o mais futebol é sóbrio, futebol. né? Mas assim, aí tem estruturação do Arruda, tem plano de sócios, tem uma série de coisas que aí pode ter outras pessoas ao lado dele. Eu acho que Vinícius Diniz vai ser realmente. Futebol, quando a gente fala futebol, não é nem o Arruda, futebol é montagem de elenco, é Isso. gestão de elenco. E aí ele me pareceu ser um cara mais sóbrio, assim, mas assim, é questão de perfil, né? Eu não acho que tem certo ou errado. Eu Até porque ser particularmente sóbrio gosto. não significa que vai dar certo e de repente nem ser assim mais de oba-oba quer dizer que não vai que vai ser só oba-oba. Você entende? Realmente Exato. a única coisa que eu estou falando é que na hora que você dá o espaço, o torcedor ocupa esse espaço, ele vai querer esse espaço também quando acontecer algo que é normal do futebol, que é o resultado não acontecer, alguma coisa não sair da forma como o cara esperava, o torcedor vai querer usar o mesmo espaço para cobrar, porque ele vai ter que cobrar de quem é o investidor do clube a partir de agora. Exatamente. Mas Muito até bem. nisso talvez seja algo positivo, como o Fábio falou, né? Porque uma coisa que eu vejo muito os torcedores do Bahia falarem às vezes, do tipo, a SAF do Bahia às vezes não tem uma pessoa, sabe? Não tem uma personificação para você saber
você ter quem cobrar, quem reclamar. Tem Cadu Santoro, né? Mas não é um cara que está tão presente no clube, muitas vezes nem está ali. Então, às vezes é bom, né? Ter tipo a imagem da SAF bem clara, até para quando depois você tiver que cobrar, A do prestar Botafogo era contas, falar etc, você tem aquela Textor, pessoa para dizer assim, ó, é aquele cara ali que é o responsável. Né? É importante Textor no ter isso. Botafogo, Ronaldo como era no Cruzeiro, agora já passou para frente, mas já tem uma figura definida. Os 4 R's lá do Atlético, do bilionário lá do Atlético Mineiro. Então, é natural. É natural que tenha, que inclusive você saber até a forma. Por exemplo, como é que o torcedor do Bahia vai entrar no Instagram de quem? Exato, até uma reclamação que eu vejo alguns torcedores do Bahia fazer, Cássio. Ele não tem nem o que fazer. Agora, esse aí já sabe, já está liberada. Inclusive, se chegar em 50 mil, pode até fazer pergunta. Então, assim, tá vendo? Já tá liberado, já sabe exatamente, já sabe de conversar com a sua. Exato, exato. Muito bem. Então é isso. Passado a régua, companheiros. Passada a régua, vou dormir tranquilo agora, Boa. sabendo que acabou a injustiça para com a minha Você pessoa. lembrava, Arthur Silva, como comemorar uma vitória? Só para. Veja, eu vou ter que falar isso. Eu cheguei hoje no Arruda, me perguntaram qual a A última última tinha vitória sido do Santa quando? Cruz que eu tinha visto em campo, que eu tinha visto em campo. 2020. Porra. Fazia um tempinho, realmente. Mas assim, em minha defesa, teve a E aí veio pandemia a no Covid, meio. né, Arthur Silva? Você viu a Isso, teve a vitória e pandemia. teve o lockdown logo depois. Tá Isso, bom. teve a pandemia. 2021 teve o pior time da história do Santa Cruz, que teve um aproveitamento de 27,5% no ano. Então ninguém viu muita vitória em 2021. E eu também, no meio desses anos, fui morar em São Paulo. Então passei aí para poucos jogos. Então, por exemplo, fui para um jogo da Copa do Brasil contra o América Mineiro no Independência. Esse jogo ninguém tá para dizer que a derrota estava na minha conta, né? Seria um absurdo muito grande. Então, enfim, e também não foram muitos jogos, tá? Eu acho que devem ter sido uns 5, 6 jogos no máximo, assim, nesse tempo. Eu acho que nem isso tudo que eu devo ter visto. E eu acho que de derrota mesmo, só a do América e do 13, o restante foi empate. Tava me tornando especialista em empates. Mas Qual tem sido a última vitória do saiu a Santa, zica. independentemente de estar presente ou não? Contra o Central. Central, isso. Assim, se contar Pingou jogo de treino, teve a jogo das treino, né? quartas, Mas assim, das jogo quartas. oficial, Central. Isso. Não, não, jogo é exatamente isso, é do Central, que ela acontece no fim de Eu acho que foi no fim de fevereiro. fevereiro, eu acho. Porque depois, no início da primeira quinzena, foi o Clássico das Multidões da semifinal. Pô, meu amigo, beirando o ano. Acho que foi Tempo. março, não? Eu tô Esse em dúvida Não, jogo. se foi março fim de foi. fevereiro ou começo de março. Foi Não, um março desses foi a dois. semifinal. Março foi a semifinal do Pernambucano. Então, foi no dia 2 de março. Pronto, É, aí, foi pronto. comecinho de Ok. março, então. Foi isso. Isso. 2 de março, também conhecido como final de fevereiro. É. É porque assim, o problema todinho, mas o problema No caso, é, o jogo aconteceu no dia 31 de fevereiro. é, o problema Mais todinho, preciso. mas foi ter perdido do 13. Porque se não tivesse perdido do 13, a gente ia poder dizer que não perdia desde janeiro de 24. Mas como perder esse jogo do 13, aí acabou com a Caramba, estatística. tem razão. Caramba, confere. Porque na temporada do ano passado o Santa perdeu aqueles dois clássicos em sequência e depois não perdeu mais, né? Então não é nem que Isso. ele perdeu em março, ele só perdeu em janeiro. Mas aí o jogo do 13 veio e acabou com a belíssima estatística. Mas tem Mas uma boa tem, estatística que tem o campeonato Santa ainda. não. O Santa não perde fora de casa desde 20 de janeiro, Que quando é perdeu para isso, o olha aí. Sport. Um ano, invicto Ó, fora de casa. Tudo bem que foram 2, 3, uma seleção. 4 jogos. 5 jogos. Mas é um ano sem Nossa. perder fora Falando de nisso de casa. seleção, eu ri com um comentário aqui de Johansson Cassiano. Ele diz: João Pedro participou de todos os 4 gols do ano, 2 gols e 2 assistências. O bom é que agora tem a SAF para conter o assédio que naturalmente virá de clubes de Série A, Libertadores e Champions League. Muito bem. O mundo vai mudar, meu. Vai ser. É É isso. tempo de Santa Cruz agora.